Estamos no ar? Estamos ao vivo? Sim, estou ao vivo aqui agora com você. Bem-vindo, bem-vinda. Vou entrar aqui nos momentos de agradecimento. Temos aqui várias pessoas para agradecer. Primeiro, você que está assistindo agora, que está acompanhando esse podcast desde o início, desde agora, desde sempre, e que tem me trazido feedbacks, que tem acompanhado, tem participado, tem me trazido dúvidas, tem feito parte desse podcast, CX Generation. Então, eu queria agradecer a você que está aqui agora com a gente. Além disso, eu decidi que todo episódio eu vou agradecer a algum país que nos ouve. E dessa vez, o país que eu vou agradecer é a Noruega. Os ouvintes da Noruega que nos ouvem. Então, se você é da Noruega e está nos ouvindo, eu vou pedir que você me diga quem é você, eu quero te conhecer, saber o que você acha desse podcast, como foi que você conheceu a gente. Se você não é da Noruega, também fica à vontade em falar, em a gente trocar essa ideia. Como é que é? Keila trouxe aqui minha top do Spotify. Ó, sensacional. Keila hoje compartilhou um story que eu fui uma das primeiras lá que ela ouve, né, Keila? Internacional esse podcast, isso aí. Deixa eu ver quem mais que eu quero agradecer. Vou agradecer também a um parceiro que a gente tem em especial, que é a People Experience. É uma plataforma brasileira de mapeamento da jornada do cliente e de persona, para te ajudar a encontrar a sua persona, a sua jornada do cliente, para você criar uma experiência melhor para o seu cliente, encontrando quem é a sua persona e como funciona essa jornada. Vou deixar depois o link, tanto na descrição aqui da live, quanto na do podcast, para você poder usar de forma gratuita essa plataforma, que é sensacional para você conseguir vários benefícios. Vou agora, então, começar esse podcast. Sabe, se por você tá ok, a gente pode começar? Agora foi só uma introdução, esse esquenta. Agora eu vou começar de verdade. Bem-vindo e bem-vinda a você que está nos ouvindo agora. Eu sou a Karen Kligerman, a apresentadora desse podcast. E eu queria te fazer uma pergunta para introduzir o episódio de hoje. Primeiro, você sabe o que é UX, User Experience? E segundo, se você já sabe o que é, se não sabe, vai aprender. Mas se você ainda não sabe, se você já sabe, tem alguma dificuldade, eu queria saber se você acredita que UX é só para quem tem dinheiro, é só para empresas que já são maiores, que já têm uma estrutura maior. Fica com essa pergunta aí na cabeça, porque é isso que a gente vai falar hoje. Como você tem um pequeno, médio negócio, uma pequena empresa, uma média empresa, pode também aplicar UX no seu negócio. E para isso, eu vou convidar uma pessoa super especial. Essa pessoa ama cachorros, tem 4 cachorros em casa. Além disso, trabalha com UX desde os 17 anos. Tem um canal no YouTube que é super reconhecido de UX, o UX Now. Inclusive tem um Instagram também super grande. E além disso, é sócio da Wizen, que é uma consultoria de UX. Quem será essa pessoa? Daniel Furtado. Vou te convidar aqui agora pra gente conversar. Agora foi! Conseguimos! Bem-vindo! Tudo bom? Deu certo. Agora deu certo. Tá me ouvindo? Eu tô te ouvindo. Você tá me ouvindo bem? Vocês Tô estão te ouvindo ouvindo. a gente bem? Maravilha. Tudo Tô muito certo? feliz de estar aqui. Ai, que Tudo bom. certo, muito feliz, super contente e ansioso. Acertei a descrição. Acertou a descrição, muito legal. São 4 cachorros? 4 cachorros, um mais fofo do que o outro. Hoje ganharam brinquedos, cara, então lá os brinquedos da Black Friday, então foi aquela correria deles correndo atrás de bolinhas com raçãozinha dentro. É pura alegria, pura alegria. Isso aí. Deve ser uma maravilha viver com 4 cachorros. Deve dar um trabalho também, né? Mas deve dar Dá trabalho. Deve ser bom. E é muito doido, porque cada um é de um jeito, né? Então, assim, você tem um que gosta mais de ficar dentro de casa, outro que gosta mais de ficar fora de casa, um que chora quando vem visita, outro que late pro carteiro. Sempre tem, cada um tem o seu jeitinho. Mas que bom, que bom. Maravilha. Então, pra quem tá entrando agora, quem tá meio perdido aqui no tema, só pra gente situar o pessoal, vamos falar hoje sobre como a gente pode aplicar UX
E para quem não sabe o que é UX, a gente vai explicar. Em pequenos e médios negócios também. Não só quem tem aquela grande estrutura que pode usar UX. Pequenos e médios negócios também. Então, isso que a gente vai falar hoje, certo? Certíssimo, muito legal. E bora começar? Bora começar. Peraí. Que antes da gente ir para este episódio incrível, eu tenho 2 recadinhos para você, bem rápidos. O primeiro é, para você que tá chegando aqui agora, tá perdido, tá perdida, não sabe do que se trata esse podcast, relaxa, que tem um episódio 0 preparado para você ouvir rapidinho e depois voltar aqui no episódio. E o segundo recado é para você que tá com pressa, para você que é aquela pessoa acelerada. Então você sabe que você pode acelerar este episódio? Sim, é só buscar o botão de acelerar aqui que você consegue acelerar. E agora que eu já dei os 2 recados, vamos voltar para esse episódio que tá demais. Então, a primeira coisa que eu queria te perguntar é: o que é UX e o que um profissional de UX faz? Muito legal, muito legal. Ó, o UX é uma sigla para a experiência do usuário. Então, é o nome que a gente dá para, digamos, todos os fenômenos que acontecem quando alguém está utilizando algum tipo de produto ou serviço. Que pode ou não ser um produto digital. Pode ser um produto digital, pode ser um restaurante, pode ser qualquer coisa. Então, é o nome que a gente dá para o mapeamento, né, de todas as experiências que acontecem quando alguém está interagindo. O profissional que trabalha com experiência do usuário, o que ele faz é justamente se aprofundar na relação que as pessoas têm com as coisas, para, baseado nesse aprofundamento, descobrir quais são os pontos que estão dando certo, quais são os pontos que poderiam melhorar, quais são os pontos que estão horríveis ali numa experiência. Então a gente trabalha meio que se aproximando dessa relação das pessoas, tendo uma ótica que é... A gente brinca em primeira pessoa, né? Tentando... Como é que aquela pessoa que está ali sobrevive a um aplicativo mal feito, por exemplo, como que é essa vida? E a gente, baseado nisso, faz sugestões de melhoria, traça novos caminhos, como você falou agora há pouco de personas de jornadas, a gente trabalha orientando essas jornadas àquelas pessoas que a gente vai ter que descobrir quem são, como elas se comportam, e a gente faz mapeamentos e melhorias em cima disso. Então é um trabalho feito principalmente por pessoas investigativas, né? Pessoas que trabalham investigando e se aproximando de quem são os reais usuários de um determinado produto. Então, basicamente, o nosso trabalho é um trabalho de detetive. Então, a gente é um detetive / psicólogo / resolvedor de problema também. Lógico que a gente tem um pedaço de descobrir o problema, um pedaço de resolver o problema. Mas é isso, é um trabalho muito legal. Um trabalho trabalhoso, para usar assim redundância, porque nada melhor num podcast do que redundância. Maravilha! E existe uma dúvida que surge entre o que é esse tal de UX e qual a diferença para CX, que é o que eu falo aqui. E essa é uma dúvida que tem inclusive um amigo meu que está assistindo aqui, que é designer, e a gente entra nessa discussão direto. Então vou jogar para você, qual é a diferença, na tua opinião, entre os dois? Essa pergunta é boa, essa pergunta é super polêmica. Eu vou dizer que às vezes tem diferença e às vezes não. Então, às vezes a gente tem diferença entre o que é CX e o que é UX e às vezes não tem. Então, no meu entendimento, é assim. A gente tem pessoas que vivenciam experiências ao interagir com um produto. Essas pessoas, quando elas vivenciam essa experiência, ou seja, essa pessoa comprou uma calça, ela veste a calça, então essa pessoa tem um papel que é da relação dela com a calça. Então, será que a calça me aperta? Será que a calça fecha direito? Será que a calça, se rasgar, eu consigo trocar? Então, tem uma relação da pessoa com a calça. Mas, às vezes, as pessoas não são os donos da calça. Às vezes, a pessoa é dona de uma rede de hotéis que compra calças para os hóspedes. Os hóspedes vestem a calça, mas os donos do hotel, quem compram a calça, os donos do hotel têm... E eu tô fazendo uma relação muito complicada, gente, que daqui a pouco eu acalmo ela, tá? Então, assim, essas relações são complicadas, às vezes, porque tem quem deita na cama do hotel e tem quem arruma a cama do hotel e tem quem faz a reserva. Então, geralmente, as pessoas que trabalham com CX, pelo menos é o ponto de vista que eu vejo, elas trabalham dando um tipo de suporte para que as pessoas vivenciem as experiências, mas não necessariamente é a pessoa que está na experiência. Pode ser alguém que compra a experiência para outra pessoa, pode ser alguém que é coadjuvante da experiência. A gente que trabalha com o X, às vezes, não se preocupa tanto como a pessoa caiu nessa experiência aqui. A não ser, lógico, que para a gente tentar entender expectativa, que eu acho que é um pedaço que é super comum
para as duas áreas. A gente lida com a expectativa das pessoas. Então, algumas pessoas lidam com a expectativa de um jeito, outras de outro. Então, eu vi, inclusive, você falando numa postagem sua, que você pode ter o melhor atendimento do mundo, mas se você tiver um mau produto, você vai estar, na verdade, queimando dinheiro. Você vai ficar queimando dinheiro em tentar aprimorar um atendimento de um produto que poderia estar aprimorado. Então, o que a gente faz é trabalhar diretamente no produto e nas pessoas que interagem com o produto. Você falou também de cachorro. Eu tenho um vídeo no meu canal, no XNow, onde eu comparo isso de CX, UX, e aí o pessoal brinca que tinha uma experiência do cachorro, que é na relação de um cachorro com a sua guia. Então, eu compro uma guia para o meu cachorro. Quando eu compro uma guia para o meu cachorro, eu sou cliente da marca que fabrica a guia do meu cachorro. Então eu vou lá e coloco a guia no meu cachorro, mas quem tem a experiência de usar a guia é meu cachorro. Então meu cachorro tem experiências do usuário ali. Eu tenho experiências de cliente que comprou a guia e que eu achei legal o carrinho de compra, que gostei da promoção, que achei legal a estampa, meu cachorro nem vê as cores como eu vejo. Então meu cachorro tem uma experiência completamente diferente da minha, na relação dele com o produto que ele está usando. Então a minha relação é uma relação de consumo, porque eu comprei, porque eu que troco, porque eu que coloco nele. E meu cachorro tem uma relação de uso, ele sente a coleira nele. Mas quando eu espeto uma coleira no peitoral do meu cachorro, eu também tenho uma experiência de uso, porque agora é transmitido para mim a força que o cachorro faz. Então é transmitido para mim o incômodo que o cachorro faz. Então eu tenho ali dois papéis. E aí o engraçado disso é que eu poderia fazer a persona do meu cachorro. Então o meu cachorro tem uma persona, é um cachorro de grande porte que dá muitos trancos. Fala, legal, mas eu, como pessoa que uso, entre aspas, o meu cachorro, não sou uma pessoa de grande porte que dá grandes trancos, sabe? Então, nesse caso, a relação é uma relação que às vezes é misturada, às vezes não é. E, de novo, gente, é uma coisa complicada porque depende muito do tipo de produto ou de serviço que você tem. Tem produtos onde é exatamente a mesma coisa, tem um overlap total, né? Ou seja, tem uma sobreposição inteira de... eu compro pra mim, eu uso, eu ligo no suporte, eu reclamo no Instagram, eu dou 5 estrelas, eu pedi a pizza pra eu comer ou eu pedi a pizza pra minha família comer. Então, pra mim tem essa coisa. Mas eu não gosto de pensar tanto nessa diferença, sabe, cara? Eu acho que assim, a gente tem muito mais semelhança do que diferença. Então, é muito mais se preocupar em como é que eu, entre aspas, agrado um grupo de pessoas e vai ter duas linhas de suporte. Uma linha de suporte que é do produto para dentro, outra que é do produto para fora. Então tem um suporte que traz a pessoa para dentro do produto, que é muito das pessoas que trabalham com sucesso das pessoas, e muitas coisas que são de dentro para fora. O meu produto faz com que eu consiga interagir dentro dele sem depender desse suporte de fora, se possível, porque a gente sabe que esse suporte de fora também é caro, né? Então a gente está ali tentando fazer pessoinhas felizes. Mas é uma pergunta longa, as outras eu prometo tentar ser mais curto. É complexo, é complexo. Eu enxergo como existem vários Eu ia te perguntar usuários. isso, como você enxerga? Para um mesmo produto podem existir vários usuários. Então, por exemplo, no que você falou da coleira. O cachorro que usa a coleira é um usuário. O dono que está segurando é um outro usuário, só que de um outro ponto de vista. Então, é importante a gente pensar nessa experiência, quando a gente fabrica um produto, por exemplo, dos dois lados. Tanto para quem vai usar segurando a coleira, quanto que é o cão, por exemplo. Ou, por exemplo, um software, que a gente tem o usuário que vai usar de fato e quem contrata. E aí entra um pouco do CX, né? Como é que é o processo de contratação, ou até da coleira, né, de compra? Como é que eu vou dar um presente para alguém? Como é que é essa experiência da jornada de compra? E, de fato, quem vai usar é o usuário. É um pouco disso. O usuário final é mais o UX, que é o do produto de quem vai usar, mas tem todo o processo de compra que pode ser não o usuário final, mas também é um cliente. O cliente compra, tem a jornada, tem que ter uma experiência positiva, e aí o quem vai usar de fato pode não ser a mesma pessoa que comprou. E aí exatamente. A gente entra no UX. E isso fica cada vez mais complicado, porque quando a gente fala de uma relação, por exemplo, de compra ou de consumo, ou pode ser uma relação completamente B2B, onde uma empresa compra de outra empresa um software super complicado. Um exemplo, um Salesforce. Eu compro um software super ultra complicado. Eu não perguntei para quem vai usar o software se tá tudo bem eu comprar aquele software. Às vezes eu não perguntei, às vezes não me interessei em saber. E às vezes aquela pessoa que tá ali, nossa, mas eu não falo inglês, eu vou ter que aprender a falar inglês para usar. Um exemplo super comum agora está acontecendo, as pessoas fazem um monte de aula pela internet.
Então a pessoa vai fazer a aula pela internet e é comum que alguém use o Zoom como plataforma. E o Zoom é uma plataforma em inglês. Então alguém foi lá de uma faculdade, contratou uma plataforma em inglês para colocar pessoas para fazer aula de português da 8ª série. Então a pessoa fala, pô, eu tô aqui tentando aprender português da 8ª série. Tudo bem que na 8ª série a pessoa já fala um bom português, mas vocês entenderam o exemplo. Mas a plataforma inteira está em inglês. Então você fala, não, mas para a faculdade que contratou, era o melhor negócio. Era o melhor negócio contratar exatamente aquela empresa daquele jeito. Mas não necessariamente, deixa eu só botar no mudo aqui, meu computador fez um barulhinho, mas para quem está usando ou participando da aula, aquilo pode ser uma porcaria. Fala, não sei o que é share. A pessoa vai ler, clica no botão share. Share, X-E-R, share. Não, eu só achei um botão escrito share. Ah, esse é o botão share. Ah, tá, share. E se você falasse share, alguém fala, eu não tenho um botão escrito share no meu, tem escrito share. Aí você fala, não, para, vocês estão acabando com a minha vida. Mas para quem contratou aquilo lá, tá tudo bem. Era o melhor negócio. E eu gosto de pensar nisso, era o melhor negócio. Porque o mais provável é que o ponto de vista de quem contratou softwares assim é o melhor negócio. E não é o melhor uso ou a melhor experiência. É o melhor negócio para mim. O melhor negócio para mim é contratar o Zoom, porque eu ponho 1.000 alunos pelo preço que no Google Meet eu colocaria 100. Então é o melhor negócio. E tudo bem, tipo, não tá errado quem faz o melhor negócio. Mas para quem usa, tem um sofrimento ali. Nossa, tá em inglês. Então isso é um exemplo de distribuição de consumo complexa. Pensando ainda em produto, quando a gente fabrica um produto, por exemplo, o meu público final, eu sei que são brasileiros, mas eu tenho, pensando em software ainda, mas eu tenho o objetivo de internacionalizar no futuro. E eu faço o software inteiro em inglês já sabendo disso. Existem empresas que já começam assim, mas o público inicial é brasileiro. E aí, e o público que não fala inglês? E o público que vai começar a usar e tá com essa dificuldade, né? Como é que a gente faz? Então tem que pensar nesses detalhes. Eu digo que a experiência, que é o nosso ponto aqui em comum, é pensar também nos detalhes. Porque cada detalhe importa e é o que vai ficar na memória depois da gente, como usuário, como cliente, para dizer se a experiência foi boa ou não. Então, são esses pequenos detalhes que a gente precisa prestar atenção. E às vezes esses detalhes são detalhes não só do produto, por isso que é importante pensar nas duas coisas simultaneamente. Então, se você vai num restaurante que o atendimento é péssimo e a comida é muito boa, a comida não fica mais muito boa. E se você vai, sabe, num restaurante que o atendimento é ótimo e a comida está um pouco fria, você fala, nossa, o que eu me lembro é que foi tão legal. Mas e a comida? A comida estava ótima. Porque tudo em volta compõe. A gente é muito complicado como ser humano, sabe? A gente não tem como, assim. É muito difícil você ter um nível de análise que você consegue separar o que era o atendimento do... O atendimento... Por exemplo, quando você liga num suporte e a pessoa fala, você pode avaliar meu atendimento? Posso. Mas o problema foi resolvido? São duas perguntas diferentes. Então, o atendimento foi ótimo, mas o problema não foi resolvido. E acontece. Ou então o problema foi resolvido, mas o atendimento foi péssimo. Também acontece. Então, e às vezes enviesa a nota, né? A gente responde, o atendimento foi bom? Eu respondo às vezes que não, porque não foi resolvido. Isso pode acontecer também. E aí você às vezes está penalizando uma pessoa que fez um atendimento bom, por exemplo. Exato. Eu sempre me preocupo. Mas eu também acho assim que eu me preocupo porque eu trabalho com isso. Mas uma pessoa normal que não trabalha com isso não se preocupa com as mesmas coisas que a gente. Graças a Deus, né? Porque senão vai ser um mundo infernal. Exato. Deixa eu te fazer uma pergunta. Tem algum case que você tenha de que a UX ruim, ou seja, a experiência do produto ruim, levou a uma perda de cliente? Pra gente poder trazer mais palpável aqui exemplos. Começando pelo ruim, né? Depois a gente vai pro bom. Como é que fazer? Vamos pensar no ruim. Eu vou falar um caso, e eu sempre e você já me mandou essa pergunta faz dias, então eu fiquei com ela na cabeça, e aí eu fico num modo prestando atenção a mais nas coisas. Uhum. Aconteceu uma coisa comigo hoje. Então, não é uma coisa que assim, perdeu o cliente, mas quase perdeu o cliente, eu quase infartei, né, brinco, mas eu vou explicar o que aconteceu, e vou deixar vocês aí, você que está ouvindo, pensar um pouquinho. Eu coleciono um monte de Lego. Eu adoro Lego. E eu compro muitos Legos, então eu não tenho onde pôr os Legos, tá? E aqui em casa, a Flávia, minha esposa, fica... Mas onde você vai pôr esse Lego? Você tem certeza que você vai comprar esse Lego? Você não quer pensar antes de comprar o Lego? Você não quer, né, pensar um pouquinho a mais? Eu falei, não, é verdade. Eu tenho que pensar um pouco antes de comprar o Lego. Mas eu tenho um amigo meu, Simon,
Inclusive ele tá aqui, ele tá sentado na minha frente. E ele é tipo o diabinho que fica na minha orelha falando assim: Bah, ele é do sul, né? Bah, você viu esse Lego? Bah, Daniel, tem cashback do Lego. Eu, ai, Simon, onde eu vou pôr esse Lego? Bah, mas é a casa do ferreiro de Lego. É o melhor Lego. Onde eu vou pôr a casa de ferreiro? Eu não quero a casa de ferreiro. Eu quero, mas não quero. Bah, mas tá menos de 1.000. Ai, de verdade, menos de 1.000 é 60% de desconto. Tá, não quero. Eu falei, não, foca, Daniel, o que você quer? Eu quero o Batmóvel de Lego. Então eu falei, tá bom, eu botei na minha cabeça que eu ia comprar um Lego se fosse o Batmóvel de Lego. Então eu tava muito empolgado que eu queria um Batmóvel de Lego, muito empolgado. E apareceu o Batmóvel de Lego, Amazon Prime, vou comprar o Batmóvel. Comprei o Batmóvel de Lego, sei lá, 60% de desconto. Comprei o Batmóvel e lógico que porque eu tô ansioso, eu fico entrando na parte de pedidos e olhando, cadê o pedido? Cadê o pedido? Cadê o pedido? E aparece aquela linha do tempo, né? O pedido tá com a transportadora, o pedido tá não sei onde, o pedido tá não sei onde. E eu ali fiquei dando F5, F5, F5. E aí hoje de manhã apareceu, seu pedido foi cancelado por você. O cliente recusou o pedido. Eu falei, o quê? Ué. Como assim eu recusei o pedido? Eu não recusei o pedido, meu Deus. Como que eu recusei o pedido? Aí eu perguntei, olhei, né, o horário, 9h30 da noite, pedido recusado. Eu falei, não, 9h30 da noite não teve pedido recusado. Perguntei, Flávia, veio alguém, tocou a campainha, alguém aqui, que você tava no banho e não sei o quê. Ela, não, tava aqui na frente. E eu, não, mas aí eu já fiquei na minha cabeça, não, para um pedido ter sido recusado, é porque alguém tocou a minha campainha e eu falei que não quero, não vou receber. Então o pedido recusado não tinha ninguém. O status pedido recusado é eu recusei de propósito um pedido. Aí eu me desesperei, entrei no chat da Amazon. Você quer conversar por chat ou por telefone? Eu falei, não, chat, porque senão eu vou ter um surto. E fiquei desesperado mesmo, cara. Eu fiquei assim, meu Deus, é o Batmóvel. Se fosse outra coisa, tudo bem, mas era o Batmóvel que eu queria com desconto. Aí conversa vem. A pessoa da Amazon, Leonardo era o nome do cara. O Leonardo falou, não, Daniel, peraí que eu vou consultar. Super simpático, super simpático. Vou consultar. Não, o que está dizendo aqui é que é uma mensagem de erro equivocada do entregador. E, caramba. Aí eu falei, olha, eu vou dizer o que eu acho que aconteceu, Leonardo. Eu acho que vocês não têm esse produto, vocês estão me enrolando. E vou ficar muito chateado. Ele, não é isso. A gente tem o produto, Daniel. Falou até assim, Daniel. Eu falei, nossa, tá me dando uma bronca. Deixa eu pegar leve. Eu falei, cara, a minha preocupação é o seguinte, que vocês não têm o produto e que eu tenha que recomprar esse produto e pagar mais caro. E eu não quero pagar mais caro. Então, eu fiquei, sério, super preocupado. E aí ele foi e ficou conversando comigo e falou, cara, fica calmo. Caso o produto seja extraviado por alguma razão, a gente te manda ele de novo. É só você pedir de novo, a gente te manda, não vai te cobrar mais. E eu, não, tudo bem, é isso que eu queria pra ficar tranquilo. E aí veio a pergunta no final, como você avalia essa experiência? E eu fiquei, bom, meu problema foi resolvido. E você fica morrendo de medo de falar se o problema foi ou não resolvido. Porque o problema resolvido é eu ter um Batmóvel em cima da minha mesa. O problema a ser resolvido não é o atendente falar vai ser resolvido. O meu problema resolvido é eu quero um Batmóvel aqui comigo. Chegou o Batmóvel depois. Eu sei até por que aconteceu o problema agora. Mas chegou o Batmóvel, mas eu fiquei muito ansioso. Então, pra mim, é uma situação de má experiência, porque a mensagem foi completamente não clara, era mentirosa a mensagem. A mensagem que a Amazon me deu, ela tentou mostrar uma transparência, mas usou mal as palavras. E eu fiquei desesperado, assim, tipo, não, eu vou ficar sem meu Batmóvel, meu Deus, meu Batmóvel. Então, assim, as pessoas, grande parte dos equívocos de experiência são equívocos de como você falou uma mensagem para alguém, de como você controlou a expectativa de alguém. Se você falar para alguém assim, você é o próximo a ser atendido e tem 4 pessoas na sua frente, você fica, como que eu posso ser o próximo se tem 4? Como assim, né? Tem 4 e eu sou o próximo. E esses outros 3? Não é possível. Eles já estavam aqui antes, e agora? Então, pra mim, assim, essas situações de mal X que fazem eu realmente porque eu poderia ter cancelado. Eu poderia ter me desesperado e falar, tá. Inclusive, o atendente perguntou, você quer cancelar? Eu falei, não quero cancelar, eu quero o Batmóvel, meu Deus do céu. Eu não quero cancelar nada, eu quero o Batmóvel. Então, assim, mas tinha uma tendência muito grande a eles terem perdido o negócio porque tinha uma mensagem errada. Então, e assim como essa que aconteceu hoje, se a gente começar a estudar o X, ou CX,
a gente começa a ficar muito mais atento com relação a essas coisas. Nossa, será que isso é uma falha mesmo? É uma falha onde? Onde no processo alguém manda uma mensagem errada pro cliente e deixa ele desesperado? Porque a Flávia falava, tenta descobrir onde está esse produto, a gente vai até lá. Sabe? Meu Deus, onde é o centro de distribuição do Batman, sabe? Na Batcaverna, para eu poder ir lá e falar onde está. Então esse era um caso que eu lembrei hoje, e a gente pode falar em cima dele de várias maneiras de solucionar ou disso não ter acontecido. É um ótimo caso. Eu vou trazer até o comentário aqui do Éder, que falou também que aconteceu a mesma coisa com ele, que não tinha ninguém pra receber na residência dele, que era uma residência que tinha portaria 24 horas, e levaram lá e não tinha quem receber no lado da empresa, né, que tava entregando. Como assim? Portaria 24 horas. Então é justamente isso, alinhamento de expectativa. Como é que a gente pode fazer pra não quebrar a expectativa, né? A gente cria uma expectativa com o negócio e essa expectativa tem que ser concluída depois, ou superada. Pra gente ter uma experiência positiva ou, no mínimo o que a gente tá... Empatada ao que a gente tá comunicando, pra ter depois aquela memória positiva, pra gerar todo o benefício de ter uma boa experiência, né? De você recomendar o serviço, de você indicar pra amigos. Todos os benefícios que a gente já conhece. Mas me conta, então, o que foi que aconteceu, no fundo, lá atrás, e como é que a gente faria pra resolver isso, né? Pra não ter acontecido. Isso é muito doido, porque quando, meia hora depois que isso aconteceu, de eu falar no chat, tocou a campainha e era o entregador trazendo meu Batmóvel numa caixa. Ah, meu Batmóvel, Daniel, tá aqui o Batmóvel. Eu perguntei, nossa, que susto, eu achei que não ia chegar. Ele falou, não, é porque o Batmóvel chegou no nosso centro de distribuição depois das 9, e a gente não pode entregar depois das 9. Mas não tem nenhum status para eles, para me dizer, o produto está aqui, mas eu não posso entregar agora. O status mais próximo que eles tinham, provavelmente porque tem uma meta de atendimento, porque provavelmente tem alguma coisa ali sendo cobrada deles, era dizer, vamos dizer que o cliente não quis aceitar, para ninguém da Amazon me cobrar, e aí depois eu levo e faço de conta que todo mundo era louco. Vamos fazer de conta que tá todo mundo louco. Então, nesse caso especificamente, era uma falta de... Não tinha o campo ali para dizerem, vou entregar mais tarde. E aí eu até brinquei com a Flávia, falei assim, o problema foi a minha ansiedade. Se eu não tivesse tão ansioso de ficar de meia hora olhando o status mudar, eu não teria visto o problema acontecer. Porque teria vindo a caixa, eu teria aberto, ficado feliz, dado nota 5, não teria nem visto acontecer. Então é um problema... É um problema da cozinha de vidro, sabe? Quando tem um restaurante que a cozinha é de vidro, e você pode ver a cozinha do restaurante, para você ter uma cozinha de vidro, tua cozinha tem que estar muito bem organizada. Porque senão alguém vai falar assim, opa, peraí, eu vi esse cara pegando a carne que caiu no chão e fritando de novo. E alguém poderia falar, não, mas já que ele vai fritar, tanto faz que ela caiu no chão. Mas eu vi ela caindo no chão, porque a cozinha é transparente. Então quando a Amazon mostra a cozinha transparente dela, quer mostrar o processo para mim, ela tem que ser muito... tem que ser muito idêntico ao que está acontecendo de verdade para eu saber. Não, eu sei o que está acontecendo aqui. Então é tão transparente que eu tava vendo, eu tava dando F5 e olhando. Se alguém falasse assim, previsão, 3 dias, fica frio, vai dar tudo certo. Eu falava, tá bom, beleza, eu confio. Mas quando falaram, cliente recusou, eu falei, não, meu Deus do céu, o cliente recusou. Aí a Flávia, lógico que brincou, tô recusando, tem muito Lego chegando em casa, tô recusando. Sabe, tipo, claro que não. Mas então, assim, um cuidado que eu teria para evitar que essas coisas acontecessem é não passar mensagens equivocadas. Se você passar mensagens equivocadas, você não sabe como o outro recebe. E é uma mensagem equivocada. Na verdade, assim, eu acho que provavelmente alguma pequena trapaça que a pessoa que entrega fez para manter, tá funcionando ainda, mas por alguma razão, essa pequena trapaça quase fez eu pegar meu carro e procurar uma Batcaverna. Então a gente tem que tomar cuidado com isso, porque como que você alinha isso? E isso aí é totalmente possível de pensar num restaurante, que você pergunta assim, então vem cá, eu tô esperando faz 20 minutos, aquela outra mesa aqui já recebeu o prato e eu ainda não recebi. Tá tudo certo com o meu pedido? Aí a pessoa vai lá, olha os papeizinhos, faz aquela cara de quem tá lendo e não tá lendo, porque seu pedido não tá lá, e fala, não, ele tá assim, ele tá sendo feito na cozinha. Eu vou lá pedir para apressarem. Todo mundo que já fez um miojo sabe que você não apressa um miojo. O miojo leva 3 minutos.
Você não pode apressar essas coisas. Eu vi que você deu uma caidinha aqui, mas tá de volta. Ou eu. Deu uma Vocês caída estão me aqui vendo, pra mim gente? também, Não sei. E toda vez que acontece isso, o áudio vai pro lugar errado no Instagram. É uma porcaria. Ah, é? Gente, se vocês não me ouvirem bem, é porque o áudio, quando trava o Instagram, o áudio fica doido. Eu vou tentar jogar o áudio de novo pra mim aqui, peraí. Ó, enquanto isso eu vou ler um comentário aqui. Da Amazon isso. Deixa eu achar um comentário que falaram. O maior inimigo do UX é a ansiedade dos usuários, olha só. Mas é verdade isso daí. Vocês estão me ouvindo bem, gente? Aliás, Agora voltou pra mim. Esse negócio é porque toda vez que o Instagram dá uma travada, isso é um problema de UX deles. Ele dispareia o fone de ouvido. O áudio perde, ele dispareia, ele perde a paridade e aí você tem que conectar. Eu conectei um segundo fone de ouvido aqui que eu já deixo tudo na mão. Mas Maravilha. é isso, mas é a ansiedade do usuário. Quando o usuário fica ansioso, ele começa a agir de maneira precipitada. E todo mundo faz isso. Porque você fica ansioso, você começa a se precipitar, você começa a não pensar direito. E a gente estuda isso, inclusive, Karen, porque a gente tem respostas diferentes para situações diferentes da nossa vida. Quando a gente aumenta a nossa ansiedade, o nosso cérebro desliga um monte de coisa e ele vai para um lado, assim, eu vou para aquele lado. Então, no caso, por exemplo, de você estar ali no restaurante e a pessoa poder te falar a verdade, tipo, nossa, a gente sem querer não anotou seu pedido. Ou então, putz, aconteceu uma falha de comunicação e a gente não anotou seu pedido. Tudo bem para você, a gente esperar, vai demorar mais. Então, aí vai do usuário decidir se quer continuar ou não. Então, no caso da Amazon, eles até perguntaram se quer continuar ou não, né? Expectativa é a mãe de todo problema. Eu queria trazer um ponto interessante do que você trouxe da história. Você comprou o Lego teve essa questão de dar como não ter chegado que você tinha recusado, e aí a tua esposa falou, vamos lá no centro, vamos lá pra conseguir pegar o objeto, né, conseguir o Lego lá no local, já que, sei lá, aconteceu algum erro. Essa situação que está me trazendo, tem usuários que vão falar, não, a empresa tá errada, eu quero meu benefício, quero receber o dinheiro de volta ou receber o objeto aqui em casa, o que eu comprei o produto. No caso, o Lego, no teu caso. E tem outros que vão atrás e vão querer resolver por eles mesmos, né? Que a tua esposa falou, vamos lá no centro, vamos resolver. Porque aí o usuário, o cliente, entra num estado de, vou chamar aqui de luta ou fuga, que é da gente querer resolver, né? A adrenalina vem, eu quero, por exemplo, no teu caso, que era um objeto pra você super importante, você queria, porque tem uma importância emocional pra você, e você entrou nesse estado de quero resolver. E a tua esposa, vamos lá. Só que acabou resolvendo de outra forma. Mas a gente, às vezes, entra num estado de luta ou fuga de querer resolver, mesmo que a empresa que tenha a responsabilidade, né? Mas a gente entra nessa como cliente de quero resolver. E você falou a mesma palavra que estava na minha cabeça, que era o estado de luta ou fuga. Então, quando você começa a ficar, sua ansiedade bate, você tá adrenalina, você não sabe como agir. A resposta do seu cérebro é outra. Seu cérebro desliga um monte de sistema e fala, bum! Sistema 1, opere, age. E aí o agir eu vou ligar lá, eu vou xingar, eu vou xingar no Twitter, né, que a gente fala. Então eu vou sair xingando. E eu tento me controlar para fazer essas coisas, assim. Eu tento falar, tá, respira, tenta entender o que é, ver o que tá acontecendo. A minha preocupação era, será que eu vou ficar sem meu produto? E eu tava, era o meu... Sério, se fosse um outro produto... E já aconteceu, tá? Sério, eu compro muito Lego. Então já aconteceu de outros Legos, não vai chegar, ou vai chegar atrasado, sei lá. E eu falo, então, tudo bem. Mas será que eu vou ficar sem meu produto ou vou ter que pagar mais caro por um produto, por um erro que não é meu? E aí tem um negócio pior, né, cara? Porque a mensagem jogava a culpa em mim, né? A mensagem dizia, o usuário cancelou. Exato. E eu falava, não joga a culpa em mim, eu não cancelei nada, não. Não põe a culpa em quem não é dono da culpa, né? E essas coisas não parecem, mas elas são muito complicadas de você lidar. Porque no caso, por exemplo, da Amazon ali, a gente está falando de uma relação da Amazon com pessoas distribuidoras. Eu não entendo como a Amazon funciona, porque eu não trabalho na Amazon, então eu só posso criar um modelo mental meu de como a Amazon funciona. Eu acho que a Amazon funciona assim. Então, eu acho que tem
um lugar da Amazon que tem um monte de Batmóveis, em algum lugar, em Mojimirim, não sei onde, e que quando alguém compra um Batmóvel, alguém nesse galpão da Amazon fala, comprar um Batmóvel, como o Batmóvel tem a caixa enorme, ela fala, a gente não vai botar no correio, a gente vai entregar para alguém que é um motorista parceiro da Amazon, distribuidor que trabalha part-time para a Amazon, que vai passar lá na Amazon, pegar a caixa, transportar um produto que tem uma nota fiscal maior do que R$1.000 e por causa disso ele tem que tomar certos cuidados. Aí ele fala, nossa, e se roubam o Batmóvel? Meu Deus. Né? Imagina a cena, roubando o Batmóvel. Aí você pensa, nossa, deve estar acontecendo isso, então deve ter um sistema do lado do cara que trabalha lá na Amazon e que é um terceiro da Amazon e que ele clica num botão e que ele fala uma coisa e que eu não tenho a menor ideia de como é essa coisa. Só vem uma mensagem pra mim na Amazon falando comprei de brinquedo o Batmóvel. É Lego, o Edu Lego. perguntou no chat, é Lego. E aí você fala, nossa, tudo isso, e você fala, caramba, e agora, né? Então, é lógico que dá uma ansiedade, eu não sei como tá funcionando assim tudo que tem ali, e eu só crio modelos na minha cabeça, eu acho que é assim. Então o que a gente faz no nosso trabalho? Até respondendo a sua primeira pergunta, a gente tenta entender quais são esses modelos, porque eu tenho que tentar corresponder a esse modelo. Então como é o modelo de alguém que faz uma compra e é ansioso? E aí você falou também, você usou a expressão persona. Eu não preciso necessariamente pensar em persona como Daniel, 30 anos. Eu posso pensar usuários com perfil de ansiedade. Então, como são usuários com perfil de ansiedade? Será que se eu tenho usuários com perfil de ansiedade, o meu sistema contribui para aumentar a ansiedade ou ele diminui a ansiedade? Ou ele abstrai e ele nem sabe que existe usuário com ansiedade? Então, você pode falar certas coisas, por exemplo, pressupõem usuários ansiosos, outras não. Então, tipo, quem compra doce por quê? Porque é ansioso? Qual é o motivo? Fala, bom, se a pessoa é ansiosa e está comprando doce, o que eu vou fazer, né? Vou falar de um jeito ou falar de outro? E o pessoal falando aqui que o atendente da Amazon, na verdade, era o Coringa. Era a tia do Batman. Entrei na Feira da Fruta. Pontos interessantes aí toda essa história, a gente pensando agora do lado de quem trabalha com UX ou até CX também. A gente tem todo o processo da Amazon. A gente percebeu que dentro do processo, inclusive a gente falou isso na live anterior, a gente estava falando de processo da Disney, na live anterior a gente fala de processo. E aí o processo aí da Amazon, que a gente imagina, né, a Amazon e tal, é aquela utopia de que vai dar tudo certo, também tem alguns pontos de melhoria. Faltou o botão específico para o profissional lá que estava trabalhando poder marcar que eles não podiam entregar. Então aí já ouvir o cliente, né? No caso o atendente estava falando contigo. Ouvir a história, levar esse feedback para dentro, trabalhar nesse ponto de melhoria. Por mais que seja um detalhe, quando a gente considera você como cliente da Amazon, você ficou preocupado, eles geraram uma preocupação em você. Então é importante a gente ir levantando esses pontos para trazer para dentro como feedback e melhorar. Então, são alguns pontos aí que a gente vê. E uma coisa disso que você falou é assim, esses processos, e o Vitor que está perguntando que trabalha com design de serviço, esses processos são muito complicados, eles são muito mais complicados do que eles parecem. Porque existe uma ansiedade por parte da pessoa que é a pessoa que está entregando também. Ele tem uma ansiedade de saber que ele tem uma meta, ele talvez tenha um dashboard na cara dele, aumentando a ansiedade dele. Então, o que é um dashboard aumentando a ansiedade? É o dashboard falando, você tem 8 minutos para bater sua meta de hoje. E você fala, uou, peraí, isso aí me coloca num ponto que eu vou querer correr mais e não me acalmar, por exemplo. Então, isso daí distribui ansiedade para as pessoas. Então, um exemplo disso faz as pessoas andarem mais depressa com as suas motos. Porque existe um dashboard falando, se você não entregar em 28 minutos, você paga uma multa. Então, essa distribuição de ansiedade ou de comportamentos que estimulam essa ansiedade, então mostrar um relógio para alguém ansioso aumenta ou diminui a ansiedade, por exemplo. Então, como é ou como não é. Então, essas coisas a gente tem que estudar, que é uma pergunta que o Vitor fez aqui. Então, você estuda como é que uma pessoa... O que é melhor para esse caso? Eu mostrar um relógio ou não? O que é melhor, né? E não é assim, não é uma resposta universal. Porque você tem que saber, bom, para aquele tipo de pessoa, sim, é melhor. Ou não é melhor.
Ou sim é melhor caso o sistema seja verdadeiro. Caso o sistema não seja verdadeiro, estime, por exemplo. Então, você vai falar, e agora, né? Não é fácil, não é uma resposta fácil, porque cada pessoa tem um jeito de fazer as coisas. É verdade, Edu, eu tenho um Batman surfista. Boa. Deixa eu te perguntar, o que a gente pode tirar daí, tanto dessa história, quanto do UX, que você estuda desde os teus 17 anos, ou até antes, né? A gente de criança. De criança. O que são pilares de UX que a gente pode trazer aqui para nosso dia a dia e considerando que somos aqui pequenos e médios empreendedores que estão nos assistindo, pessoas comuns... Não somos a Amazon. Exato. Pessoas comuns que querem aplicar UX. Como é que a gente pode fazer? Que pilares são esses e como é que a gente pode aplicar? Bom, eu acho que e que ficou para mim nesse caso que eu contei é muito nítido, é que as pessoas querem ter um controle e uma visibilidade da situação. Então as pessoas precisam ter controle e visibilidade da situação. Porque quando você não sabe o que está acontecendo, você às vezes fica mais desesperado. A não ser que seja uma cozinha muito porca, sabe? Aquilo que eu brinquei da cozinha. Então, controle e visibilidade. Inclusive, a gente trabalha com uma coisa chamada heurística, tá? Análise heurística, etc. E a gente tem a primeira heurística de Nielsen, é visibilidade do sistema. Então, as pessoas querem visibilidade do sistema. Me mostra que o elevador está chegando. Me mostra que o pedido está vindo. Me mostra que o motoboy está na rua. Me mostra que eu estou bonito hoje. Me mostra qualquer coisa para eu saber se as coisas estão correndo bem. Me mostra... Faltam 8 minutos para você chegar no seu destino. Então eu quero ter controle e visibilidade. A questão de ter controle você pode cancelar o pedido até esse momento, ou depois, ou antes. Quando eu posso fazer isso? Então isso para mim é um pilar muito grande. A gente tem que ter essa visibilidade. Outra coisa eu quero poder ter flexibilidade. Então eu quero poder falar, tá, eu tenho tanto controle que eu posso pedir, por exemplo... Nossa, eu lembrei que eu vou no dentista bem na hora que a Amazon falou que vai entregar. Será que eu posso falar, você pode entregar mais tarde? Talvez, sem custo adicional. Melhor ainda, né? Posso entregar mais tarde? Então essa questão da flexibilidade também é muito importante. Para mim, mostra muito do serviço, quando o serviço tem flexibilidade, que ele tem uma outra coisa que é a personalização. Então, eu posso ter flexibilidade de pedir... Você pode fazer sem azeitona essa pizza? E a pizzaria tem direito de falar, posso, mas vai demorar um pouco mais. Tudo bem. Agora, se ela falasse, posso, vai levar o mesmo tempo, mas na verdade não vai levar o mesmo tempo, aí a gente tem um problema, que é o último desses pilares, que é a expectativa. Então, se a pizzaria fala, eu posso fazer para você, é o mesmo preço, mas vai levar um pouquinho mais de tempo, você aceita ou não? Aceito. O que eu paguei foi com tempo. Ou você poderia falar, não aceito. Então você está dando controle para o usuário, está sendo transparente, está sendo flexível, eu deixo o usuário controlar aquilo de algum jeito, escolher coisas, e eu seto, né? Eu configuro a expectativa. Então, para mim, esses são pilares, e que as pessoas podem aplicar numa sapataria, entendeu? Meu pai pode aplicar na sapataria dele. Ele pode dar controle para as pessoas, olha, leva tanto tempo, para esse caso leva tanto tempo. E aí, cara, tem um negócio muito engraçado. Você falou o lance dos pequenos negócios. Os pequenos negócios, pela essência dele ser pequeno, ele tem uma capacidade de ser flexível que grandes negócios não têm. Então, assim, um pequeno restaurante tem uma capacidade de flexibilidade que o Habib's não tem. É capaz de eu pedir uma coisa num restaurante pequeno e a pessoa fala, não, eu trago para você. E o Habib's não traz, porque o Habib's não tem nem como comprar. Se eu pedisse um vinho no Habib's, o Habib's vai falar, eu não tenho como comprar um vinho. Porque o meu sistema é tão complexo, o meu processo é tão preciso e concreto e burocrático, que eu nem consigo fazer isso. Mas se você vai na esfirraria do bairro, talvez você possa falar, você consegue um vinho para mim? E ele fala, consigo, porque eu sou dono também da vinícola do bairro e eu dou um jeito aqui. E é muito doido pensar nisso daí. Como você pensar em flexibilidade, personalização e controle de expectativa é poderoso. Você não precisa ser a Disney, sabe? Para fazer isso acontecer. Você não precisa ser a Disney. E tudo isso tem a ver com você entender o teu usuário, né? O que para o teu usuário é importante. Porque às vezes, teu usuário é teu cliente, né?
não é tão importante para o teu cliente ter uma flexibilidade, mas é mais importante para ele ter uma transparência. Então, às vezes, se você não puder ter tudo, é priorizar, porque às vezes também, né, você tem um processo super burocrático. Tá, beleza, vamos respeitar isso. O que eu posso fazer que está dentro do meu limite? O que é mais importante para o meu cliente, que ele vai valorizar mais, vai deixar de comprar em outro cliente para comprar comigo, porque eu tenho essa possibilidade de fazer um e não outro. Qual que eu vou priorizar? Então é importante entender quem é essa pessoa, né? O que a pessoa prioriza. E em que momento ela prioriza o quê também? Porque esse é um negócio que é muito Exato. doido. Porque quando a gente desenha uma jornada, tem momentos na jornada que você tem prioridades. Então, tem um momento, por exemplo, que você quer saber, eu estou pagando o preço certo? E tem um momento que você quer saber, vai chegar no momento certo? Tem um momento que você quer saber, eu posso cancelar? Tem um momento que você quer saber, eu posso compartilhar com os meus amigos uma vitória minha? E que momento que você, sei lá, deixa alguém, que você pergunta uma nota, influencia a nota, por exemplo. Se você perguntar naquele momento, no começo, onde a pessoa está mais incerta, a nota vai ser de um jeito. Depois que o produto chegou, vai ser outra. E que momento você pergunta se o prato de comida tá bom? A hora que ele chega na mesa, sabe? E eu já vi gente falando, a comida está boa? Então, mas eu ainda não toquei na comida. Eu não tenho como saber ainda. Por enquanto, estou comendo com os olhos, sabe? Então, mas eu já vi isso acontecer. Caso real, tá? Uma vez eu fui num restaurante muito famoso. Não vou dar nomes. Mas a gente sentou na mesa, o maître veio e falou, olá, é a primeira vez de vocês aqui? Sim. Vocês podem avaliar a gente positivamente no TripAdvisor? Eu falei, posso? Aí ele ficou sentado, esperando eu fazer. Eu tinha acabado, não tinha nem chegado a comida. Não, você pode. Meu nome é Lúcio. Pode avaliar. Aí vontade de falar assim, Lúcio, isso é terrorismo, né, Lúcio? Cara, você tá me constrangendo, Não, Lúcio. E pedir pra avaliar positivamente sem você ter avaliado por você, né, ainda. Que fazendo pressão, sentado do meu lado, esperando, assim, real, Exato. caso real. Foi muito real. Era constrangedor, assim. É a mesma coisa que você sai da loja de roupa e tem a pessoa... Você quer apertar aqui como foi o atendimento? Olha, eu quero. Se você não tivesse aqui, talvez eu estivesse dando outra nota, tá? Com você aqui, eu vou falar que foi positivo, vai. Viva o viés. Viva o viés. Sim. E às vezes, pra gente que trabalha com isso, né, isso fica muito claro. Esses vieses que a gente vê, a gente consegue reparar essas coisas acontecendo no dia a dia, quando a gente tá em algum serviço. Mas pra outras pessoas, é normal. Tem alguém lá do meu lado, a pessoa quer saber qual é a nota, e tudo bem. Então, às vezes, não tem essa visão, assim, de... Cara, isso tá errado. Não era pra estar acontecendo dessa forma. Não precisava ter essa pressão, né? Exato. Ó, queria trazer aqui o comentário do Edu. Já fui no restaurante pedir vinho, o cara saiu do restaurante e foi comprar no mercado do outro lado da rua e me trouxe. Um exemplo que provavelmente a pessoa não tinha, né, no restaurante, foi comprar lá pra trazer essa boa experiência. E que não aconteceria, talvez, num restaurante muito maior, ou talvez numa Exato. rede de restaurantes, talvez não acontecesse. Exato. E como é que, pensando assim, vários negócios, a gente tá falando aqui mais genérico, mas será que a gente consegue aplicar isso em todos os negócios? Ou existe alguma limitação de aplicação desses pilares que você trouxe? Sinceramente, eu acho que a gente consegue aplicar em todos os negócios. O que eu vou dizer é assim, se você tem um negócio que, de algum jeito, você comentou essa questão de você entender os pontos de vista dos usuários. Você precisa entender o ponto de vista do usuário, porque senão você vai criar uma experiência que é o seu ponto de vista como dono da empresa. Então, se você tiver uma empresa que tem uma quantidade ou um tipo de usuário que vou chamar de genérico demais, ou que tem muitos perfis de usuário, você vai ter mais problema para conseguir setar essa expectativa, essa flexibilidade. Não quer dizer que é impossível. Então, assim, a gente tem um mercadinho de bairro. O mercadinho do seu Agenor, que eu vou desde criança, e o seu Agenor me conhece, ele sabe como que eu gosto ou não gosto das coisas, ele sabe que você fala, nossa, seu Agenor, esqueci a carteira hoje, posso pagar amanhã? E o Agenor fala, lógico, Daniel, senão eu cobro da sua mãe, Dona Maricota. Você fala, caramba, né? O cara sabe meu nome, o nome da minha mãe, ele sabe tudo de mim. Então, será que ele sabe tudo de mim ou ele tem um caderninho, né? Então você fica se perguntando, como que ele pode saber tudo de mim? Mesmo que tenha 1 milhão de tipos de pessoa, essas coisas acontecem. E, na verdade, as empresas maiores, elas tentam copiar isso das empresas pequenas, tá? Então, assim, essa capacidade que a empresa pequena tem de ser personalizada é uma capacidade que hoje a gente conseguiria com, sei lá, uma inteligência artificial simular o atendimento do boteco do Agenor, do mercadinho do Agenor.
Mas olha quantos anos, né, teve que a tecnologia evoluir para copiar o mercadinho do Agenor. E não é o contrário, tá, gente? O mercadinho do Agenor é que é o supra-sumo da boa experiência. E não o contrário, o boteco pé sujo que o cara da novela Império vai tomar lá a pinga no copo americano. Então, essas coisas todo mundo pode fazer, mas a gente tem que fazer de maneira consciente. Então, como que você aplica isso para o seu próprio negócio? Sendo consciente. Então, você tem que entender o que eu estou fazendo aqui é personalização. Porque se você, a partir do momento que você começa a pensar, verdade, eu trabalho com personalização do atendimento baseado no cliente. Não é para você botar no LinkedIn, tá? Assim, eu, Agenor, trabalho com CX do Boteco do Agenor, né? Você pode, tá? Mas vocês entenderam, né, gente? É só para você pensar de maneira consciente nisso. Então, eu conscientemente eu quero entender qual é a expectativa que eu trago para o meu cliente, para o meu usuário, quando eu exponho os salgados com vidro sujo. Porque a gente já foi no bar que tem salgado com vidro sujo. O vidro está sujo. Ou que diferença faz se todo dia eu passo papel toalha naquilo? Tudo a mesma coisa que a gente está falando. Então é só que você tem que falar, tá, é verdade. No meu processo eu tenho consciência das coisas que eu faço, que são para melhorar a experiência, para entregar uma melhor flexibilidade ou visibilidade. Então, mas para mim é uma questão de consciência, sabe? Você não precisa fazer um checklist, você não precisa criar um caderno, mas você tem que estar consciente. O que eu estou fazendo aqui tem a ver com o que as pessoas acham. Então, o que você achava que ia ser o prato? Você achava que ia ser maior ou menor, por exemplo? Então, essas coisas são é muito importante. Você pode, não importa o tamanho do seu... Na verdade, sim. Quanto maior o seu negócio, mais difícil vai ser fazer. A verdade é essa. Vai esbarrar em muito controle. Com certeza. E tem um ponto legal que é uma dica, na verdade. Como fazer isso? De eu entender quais são os pontos que eu tenho que... Esses detalhes, né, que eu tenho que prestar atenção para que o meu negócio ele traga uma experiência ainda melhor. Tem 2 dicas aqui que eu trago. Primeira é perguntar para o teu cliente, isso que você falou. Serviu o prato, pergunta depois. Era o que você esperava? Veio do jeito que você queria? Tava gostoso? Depois que a pessoa já experimentou? O atendimento foi legal? Perguntar. E a segunda coisa que pode ser feita, que vem agora na minha cabeça, é o cliente oculto, que a gente chama. É você se colocar como cliente do teu negócio. E você avaliar como cliente e se colocar nessa posição para ver se as coisas estão legais. É mais difícil quando você trabalha, por exemplo, num restaurante, você se põe como cliente. Claro que os funcionários já te conhecem, vai ser um tratamento talvez enviesado. Mas se você pedir para um amigo teu que ninguém conhece, vai lá e depois me diz como é que foi, tentar fazer esse cliente oculto para você pegar essas informações e transformar depois esses feedbacks em insights e em ações, né, para trazer uma experiência melhor. E vou dar uma dica super prática disso que você falou, que eu acho sensacional fazer. Vai lá. Se você vai pedir para um amigo, para uma amiga sua fazer isso, pede para ela gravar no WhatsApp. Você não precisa ter um método de design ou pesquisa sofisticado do futuro no Nielsen Norman Group. É só você pega o WhatsApp, anota o que está acontecendo, fotografa e faz um mini diáriozinho no seu WhatsApp, falando: cheguei 5h10, o garçom veio 5h11 falar comigo, ele falou assim, assim, assado. Igual no Ratatouille. Vocês assistiram o Ratatouille? É igual no Ratatouille, o chato lá no Ratatouille. Você vai lá, anota, fala e depois você escuta, faz isso várias vezes para ter uma média, sabe, das pessoas. Super fácil de fazer. Assim, essa dica do cliente oculto é ótima. E aí, um cuidado mesmo, porque se as pessoas sabem que você é o dono do restaurante indo lá, a pessoa às vezes fala, dê o melhor de si, porque é o dono que está aqui. Enquanto você tinha que dar o melhor de si sempre, sabe? Exato. Aqueles programas do Jacan, a pessoa sabe, o Jacan que tá aqui. Não, vamos fritar 2 vezes o hambúrguer, então. Aí você ferra o hambúrguer. Você fritou 2 vezes, sabe? Eu adoro assistir aquele programa. É isso aí. Vamos tentar fazer um resumo de tudo que a gente falou? Pra gente tentar deixar mais claro aqui, tá? Pra quem entrou depois poder acompanhar. Começamos falando do que é UX e a diferença de CX, né? Então, o UX é pro usuário, para quem vai estar de fato usando o produto. Não necessariamente quem compra é quem usa. Então, quem compra
Aí, no caso que a gente deu o exemplo de um software, por exemplo, que quem compra é o CEO e quem usa é o funcionário. Essa experiência de quem compra é uma, mas de quem usa é outra. De quem usa é o que a gente chama de UX. E a experiência como um todo é o que a gente chama de CX. É isso? Positivo e operante, exatamente. Positivo. E aí você trouxe alguns pilares desse UX que eu vou pedir para você repetir. A gente trouxe aí transparência. Me ajuda aí. Visibilidade da situação, né? Transparência e visibilidade da situação. Capacidade de você ser flexível. Flexibilidade das situações. Que tem a ver com, né, dar controle. A gente poder ter personalização para o cliente. Personalizar a experiência para o cliente. E a gente ter um entendimento da expectativa. Para configurar a expectativa das pessoas. Maravilha. E a gente falou também de conversar com o usuário para entender todos esses pilares e de você se adaptar, né? Se eu não posso fazer todos esses pilares, se eu tenho possibilidade de fazer um só, o que eu vou fazer é o que o meu usuário mais valoriza. E dependendo do momento, porque na jornada do cliente, que tem inclusive um episódio aqui nesse podcast, número 18, que fala sobre isso, você precisa entender qual é o melhor momento de trazer um certo pilar ou outro. Porque ele pode valorizar uma coisa em diferentes momentos. Certo? Exatamente. E estar atento, assim, que nem tudo você vai conseguir fazer. Você não vai conseguir fazer tudo. Nem todo mundo consegue ser o boteco do Agenor, sabe? Tipo, você vai ter que dar um jeito. Então você não vai poder ser o boteco do Agenor o tempo todo. Então você vai ter que se programar. Como aqui nesse momento eu posso ser, nesse momento eu não posso ser. Então isso é importante. Concordo 100%. Aliás, você sabia de cor que era no episódio 18. Eu tô impressionado, você sabia de cor. Episódio 18 é a Wikipedia dos seus episódios. É porque agora eu tenho que saber, porque eu tenho um parceiro que fala só sobre isso. Preciso saber que episódio é esse. Mas eu me lembro de vários episódios, os números. Porque a gente faz parte do processo, né? A gente, quando marca, quando traz memória, quando traz emoção, né? Fica na nossa memória, a gente lembra. Então eu lembro de vários episódios, assim, por número. E, sim, já vamos caminhando pro final? Eu tenho uma pergunta aqui pra te fazer pra gente já ir caminhando pro final, pode ser? Claro. Beleza. Que resultados que a gente pode ter ao aplicar uma boa UX, uma performance no nosso negócio? E aí, considerando pequenos negócios, né? Já que a gente tá falando aqui, nosso público são pequenos negócios hoje. Eu acho que, assim, principalmente para pequenos negócios, eu acho que a gente consegue... Claro que, assim, quando você entrega uma boa experiência para alguém, aquela pessoa se fideliza. Então, um usuário que está fidelizado, você readquirir o usuário, eu vou falar meio técnico, tá? Mas quando você vai adquirir um usuário, tem um custo. Todo usuário que entra no boteco, no mercadinho do Agenor tem um custo. Então, custa. O Agenor tem que, às vezes, botar a Magali Junk dançando na frente do estabelecimento dele para atrair gente para lá. Não sei quem lembra desse meme da Magali dançando. Então, aquilo tem um custo. A partir do momento que ele entrega uma boa experiência ali dentro, ele não precisa da Magali dançando na frente da lojinha dele, do mercado do Agenor, para trazer gente. Então você diminui o custo de readquirir o próprio cliente. Isso daí é um custo caríssimo para uma empresa. Depois você aumenta... Exatamente, o famoso CAC. Então você diminui o CAC e você consegue fazer boca a boca de boa experiência. Então você diminui, de novo, o custo de adquirir. Para mim, assim, o custo de adquirir é caríssimo você adquirir gente. É caríssimo. Então, se você consegue diminuir isso de algum jeito, trazendo mais boca a boca, e o segundo custo, esse vai ser polêmico, pode as pessoas vão ficar com raiva de mim. Você diminui o custo de atendimento. E atendimento é muito, muito caro. Em vez de você ter um atendimento respondendo pergunta boba, se você resolver a pergunta boba no próprio serviço, você faz o atendimento resolvendo dúvidas mais complicadas e aprimorando o nível e a régua do atendimento. Você pode ter, em vez de 20 pessoas respondendo qual é o botão de início, você pode ter só 3 pessoas explicando como você faz para melhorar, adquirir clientes num software SaaS, por exemplo. Então, para mim, esses dois lados já pagam a conta. É o que a gente quer acreditar, sabe? Tipo, você vai adquirir gente mais fácil, você vai manter gente melhor aqui dentro, você vai conseguir atrair, né, uma pessoa convidar a outra porque a coisa é boa, e você não vai precisar ter tanta gente cara de suporte, e é caríssimo o suporte, é caro o suporte. Então, assim, por isso que eu falei que é polêmico, eu não tô falando manda embora o suporte.
é fácil o suporte ser otimizado para certas coisas. Então, ao invés de ter um suporte, responder de novo, como eu troco a minha senha? Tem suporte só para falar como troca a senha. Pô, será que não dá do jeito de não ter senha, por exemplo, para não ter esse problema? Sabe, tipo, se não tivesse senha, não tinha o problema de trocar a senha, por exemplo. De outro jeito, né? Mas eu diria isso. Então, para mim, é um resultado muito... E traz resultado para as pessoas, que eu acho que é o mais importante, sabe? Traz um resultado para as pessoas. As pessoas vão ter experiências mais legais, mais marcantes, como você falou. Você se conecta no emocional da pessoa. Aquilo, a pessoa vai falar 3 anos depois, nossa, lembra aquela vez que a gente foi naquele restaurante? Nossa, tinha um escondidinho. Nossa, aquele escondidinho, meu Deus. Chegou quentinho. Chegar quentinho não devia ser o mínimo de qualquer prato de comida. Ao mínimo. Mas é isso. Eu vejo para agregar que isso traz a recorrência de clientes, que o mesmo cliente vai mais vezes, né? Porque a experiência foi legal, marcou, eu quero ir mais vezes e, além do ir mais vezes, a possibilidade da pessoa comprar mais na mesma vez que ela vai. Então, eu adquiri, vamos supor, numa loja aquelas lojinhas de bairro que às vezes tem coisa que vende da cidade. Eu comprar mais coisas em uma mesma ida e eu ir mais vezes, ou no restaurante ou em qualquer lugar. E além disso, a indicação, né? Eu gostei, o atendimento foi bom, o produto era bom, o ambiente me trouxe emoções positivas porque era iluminado, tinha espaço para caminhar, não estava muito cheio. Então, por isso, eu gostei. E vou falar para um amigo meu que estiver me perguntando um dia, que loja que eu posso comprar tal e tal? Eu vou indicar a loja que eu fui que eu gostei. Então, possibilita a aquisição de novos clientes com o custo do mesmo cliente. Que também é uma economia que a gente tem. Exatamente. E isso, eu vejo que a questão de ter um atendimento humanizado é um grande potencializador disso. Por quê? Pessoas se conectam com pessoas, né? Então, se a gente tem uma conexão humana aí dentro desse negócio, dentro do serviço, do atendimento, a gente consegue criar uma conexão que, às vezes, evita um cancelamento, porque a pessoa considera a pessoa que está atendendo, né? O serviço pode ser muito ruim, mas eu sei que aquela pessoa está do meu lado, que está me atendendo, e por isso eu vou pensar 2 vezes antes de cancelar se alguma coisa estiver muito ruim. Porque eu sei que aquela pessoa está lá comigo. Então, são pontos aí que eu vejo de benefícios. E a gente se conecta muito nas pessoas, assim. Eu acho que é muito importante isso, a gente ter esse... Não tem nada mais legal do que você conversar com outra pessoa, assim, sabe? Tipo, é muito legal conversar com outra pessoa. A gente assim, lógico, eu acho isso, né? Vai ter usuário que fala, eu detesto conversar com a pessoa, eu quero falar com o bot, clicar no botão de OK e resolver. Então isso é importante entender o que é importante para aquele teu usuário. Né? E personalizar o atendimento para isso. Acho que essas coisas são fundamentais. E a gente tem muita voz agora, né, cara? Então eu acho que os usuários têm muita voz. Se você não fizer isso certinho, a velocidade da reclamação é maior do que a velocidade do elogio. Então a gente tem que tomar sempre esse cuidado também. Assim. Exato. A reclamação anda assim no 4x. Pum. Exato. Posso caminhar para o final mesmo agora? De fazer uma última pergunta? Bora. Dica final pra gente subir o nível dessa live ainda mais. Dica, assim, pra quem tá começando agora ou pra quem já sabe um pouco de UX. A dica pra gente finalizar. Vai lá. Olha, a coisa mais difícil de todas, é a dica mais óbvia de todas, mas você não pensa igual o seu cliente pensa. Tira isso da sua cabeça. Você não pensa igual o seu cliente pensa. Você não pensa igual o seu usuário pensa. Se o usuário pensasse igual o Agenor, o usuário tinha a vendinha do Agenor. Então ele não pensa igual ao Agenor. Mas isso é muito difícil. É o conselho mais besta e é o mais difícil de fazer. Assim, você não é seu cliente. Você não é seu usuário. Tira da cabeça isso daí. Porque todo mundo tem toda a certeza do mundo. Meu usuário é assim, né? Meu cliente adora isso. Você não sabe de nada. Para com isso e vai estudar seu usuário. É a dica. Então, humildade, amigo e amiga que está ouvindo.
E eu tenho certeza que tem gente que vai dizer agora assim, não, mas eu conheço meu usuário é esse, meu cliente é esse. E às vezes a gente realmente conhece a pessoa, mas se a gente for olhar como um todo, será? Eu acho que vale só pelo questionamento de, por mais que a gente conheça, se questionar se de fato é aquilo. Porque às vezes a gente conhece mesmo, mas tem sempre um pouquinho mais que a gente pode conhecer para dar aquela melhorada na experiência, né? Exatamente. E as pessoas mudam, né? Então... Também tem isso. As pessoas mudam. Boa. Bom, foi maravilhoso esse papo. Queria te agradecer demais. Antes da gente finalizar, vou pedir pra você deixar teus contatos aí pro pessoal. Quem vai ouvir no podcast depois, porque não vai estar vendo a gente aqui, deixa teus contatos pro pessoal. Vai lá. Gente, vou convidar vocês então para depois saberem mais sobre o X, conhecerem também meus cachorros que a gente comentou. Eu tenho um Instagram que é Daniel_UXNow, UXNow. E no YouTube é youtube.com/UXNow também. Então, UXNow direto. Entra lá, pode. Tem bastante vídeo sobre isso. Tem o vídeo dos cachorros. No Instagram eu coloco bastante coisa. E se quiserem entrar em contato comigo no Instagram, eu sou o Daniel Furtado. Vocês vão me achar provavelmente usando uma roupa de Dom Pedro I na foto do meu perfil. Vocês vão reconhecer facilmente. É o Daniel Furtado usando uma roupa que parece o Dom Pedro I. Maravilha. Antes da gente finalizar também, eu quero fazer uma foto contigo, para o pessoal também poder tirar um print e compartilhar com o insight que tiveram aqui nessa live de hoje e marcar a gente. Pode ser? Vou achar sensacional. Deixa eu tirar os comentários pra gente poder tirar aqui o print. Deixa eu preparar. Tá preparado? Deixa eu botar Preparado. aqui. Pera aí. Aí o pessoal que tá assistindo também pode tirar o print aí pra compartilhar. Vamos lá. Maravilha! Deixa eu ativar os comentários de novo. Bom, Daniel, muito obrigada. Não sei se você se lembra, a gente tentou marcar essa live. Eu tentei marcar contigo há um ano atrás, quando eu tava começando o podcast. Acabou que não aconteceu e agora a gente conseguiu. Então fico muito feliz de ter conseguido marcar contigo, de ter essa conversa incrível. Eu aprendi demais, espero que todos que estejam assistindo aqui também tenham aprendido muito. Só tenho que te agradecer, muito obrigada. Eu adorei, brigadíssimo. Vou ficar doido pra ouvir isso depois. Sim. Ver as besteiras que eu falei, sempre vai ser assim. E provavelmente, gente, a hora que vocês escutarem assim, o podcast, eu vou já ter um Batmóvel montado em Lego. Vocês vão poder acompanhar isso no Instagram. Ó, estão perguntando aqui qual é a hashtag. Não pensei. Que hashtag que a gente vai... Hashtag Batmóvel. Hashtag Batmóvel. É isso, hashtag Batmóvel. Maravilha. Batmóvel, gente. Hashtag Batmóvel. Fechou. Daniel, eu vou dar alguns recados aqui agora. Se você quiser fica à vontade, senão você pode sair. Não, eu vou, que daqui a pouco eu já tenho mais uma live no YouTube. Hoje é dia. Requisitado. Tô igual a Joelma, é uma live atrás da outra. Então vai lá. Eu vou dar aqui alguns recados. Te agradeço demais mais uma vez. E nos vemos. Valeu. Obrigadão. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bom, recados finais aqui pra você que ainda tá com a gente, que gostou dessa live. Queria te convidar. A gente tem um grupo no WhatsApp para poder interagir com vocês trazerem dúvidas, trazerem sugestões de temas, trazerem sugestões de convidados, tudo isso para ficar mais interessante a live e fazer o que eu tô falando aqui na live, que é ouvir vocês, ouvir quais são as demandas, necessidades, pra gente conversar e trazer isso depois. E o segundo recado é para você que gostou, compartilhar esse print que você tirou ou compartilhar um insight que você teve, fazer um story, um post e marcar eu e Daniel pra gente saber, primeiro, o que você achou e segundo, se você gostou, se não gostou, se tiver algum feedback. Fico esperando aí, então, você me pedir pra entrar no grupo do WhatsApp pelo meu Instagram e compartilhar um post ou um story dessa live. Deixa eu ver se tem mais algum recado. Sim, o próximo episódio a gente vai fazer com o Kizo, que é CEO lá do M-Labs. Ele vai falar com a gente sobre os desafios que a gente tem, como se adaptar a desafios no mercado. Então vai ser uma live super interessante, ainda vou divulgar a data. E eu te espero nesse próximo episódio. Tchau, tchau!